Olá, turma. Espero que todos estejam muito bem. Bom, continuando os nossos estudos aqui na prática baseada em evidência, na aula de hoje nós vamos apresentar aqui uma outra base de dados, né? Nas duas últimas aulas nós estávamos lidando com uma base de dados da PubMed, onde nós colocamos em prática como fazer uma pesquisa na internet, né? De uma maneira onde nós aproveitamos os termos que nós elencamos nas nossas perguntas de pesquisa, que nós aprendemos a criar, ok? E nós vamos usar essa mesma estratégia agora para conhecer uma outra base de dados de fisioterapia, que é uma base de dados muito importante, muito famosa, chamada PEDRO, né, que é um acrônimo para Physiotherapy Evidence Database. Bom, e por que que ela é importante, né? Quando nós acessamos a PubMed, nós vimos que a PubMed ela contém informações sobre muitas áreas de saúde, né? Não necessariamente a fisioterapia em si. Então, se eu estou pesquisando um tópico a respeito de um problema musculoesquelético, na PubMed, essa pesquisa ela vai me retornar artigos da área médica, da área da enfermagem, né, e de outras sub-áreas que talvez não sejam do meu interesse. Pedro, ele é interessante porque ele vai filtrar informações a respeito da fisioterapia especificamente. Então, é um tipo de base de dados onde você pode até acessar diretamente, né? Ao invés de começar pela PubMed, você pode começar pelo Pedro para saber se existe alguma intervenção para o problema que você está pesquisando, ok? Então, vale muito a pena a gente conhecer. Nessa aula de hoje, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu fiz na última aula. Na última aula, nós fizemos uma prática, né, em tempo real de como fazer uma pesquisa na PubMed. Nessa aula de hoje, a minha proposta aqui é fazer alguns recortes de algumas telas do site Pedro para apresentar a vocês alguns pontos principais desse site, mas eu gostaria que vocês navegassem nesse site como exercício. Então, tentem, depois que nós terminarmos aqui, tentem entrar no site por conta própria e navegar nas páginas que apresentamos na aula, ok? Então, para que vocês façam essa prática e que vocês aprendam a navegar mesmo por conta própria, né, e explorar também os recursos adicionais que nós não vamos citar aqui da página. Então, é uma página muito rica de recursos, vale muito a pena, explorar, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o nosso conteúdo vai ser conhecer a base de dados Pedro, onde nós vamos fazer um tour, né, bem básico, mas que já vai ser suficiente para vocês extraírem muitas informações interessantes e até alguns artigos sobre algum tema que vocês estejam pesquisando, ok? Então, o objetivo aqui é fazer uma breve introdução a essa base de dados e apresentar as principais características do site. Bom, sobre o Pedro, né? Ele foi criado em 1999, né, por um grupo de fisioterapeutas australianos e com uma missão bem específica, que é maximizar a eficácia de serviços de fisioterapia ao facilitar a aplicação prática da melhor evidência existente, ok? Então, é um site que já teve no seu nascimento essa proposta de tentar modificar os hábitos, né, e atitudes dos fisioterapeutas, né, já tentando apresentar as melhores evidências em cada situação, ok? A fisioterapia eficaz, então, eles defendem que deve ser centrada no paciente, isso é uma característica importante, focado na prevenção, baseada na melhor evidência existente e gerenciada de forma eficiente. Nós já falamos nas últimas aulas a importância de nós usarmos as melhores evidências disponíveis para melhorar a nossa capacidade de intervenção e, com isso, melhorar a nossa eficiência em um determinado tratamento, ok? Então, eu não vou detalhar muito isso novamente. Então, o Pedro ele é uma organização sem fins lucrativos e a função é facilitar as pesquisas em fisioterapia e implementar uma fisioterapia eficaz, influenciando organizações profissionais, consumidores de fisioterapia, né, os pacientes, provedores de serviços, conselhos, né, programas universitários e outros grupos que representam os interesses dos pacientes. Os serviços oferecidos nesta plataforma
São três, dois são principais. Primeiro, o acesso à evidência. Através dessa plataforma, nós conseguimos acesso aos artigos científicos. Então, isso é muito bom. Que tipo de artigos nós conseguimos acessar? Estudos primários, que são os ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e também diretrizes clínicas. Também existe nesse site uma escala bastante conhecida chamada escala Pedro, que é uma escala que permite um julgamento crítico da metodologia dos artigos. Nós vamos ver no final dessa apresentação que alguns dos artigos que são disponibilizados aqui nesta plataforma, eles vêm também com uma pontuação de 0 a 10, ok? A respeito da qualidade metodológica. Então, essa qualidade metodológica ela é baseada nessa escala. Essa escala ela é gratuita, vocês podem baixar. Né? Vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo, ok? E a gente pode ler um artigo e avaliar se os elementos, né, de alguns dos elementos de pontuação dessa escala estão presentes. Quanto mais elementos estiverem presentes, maior é a pontuação do trabalho, ok? Então, uma nota 10 de 10 itens seria uma qualidade, né, máxima da escala, ok? E também oferece-se aqui, né, estratégias de implementação de práticas baseadas em evidência. Muito bem, vamos começar então. A gente vai acessar a tela inicial através desse site, pedro.org.au/português. Quando nós colocamos o /português, ele já dá o site traduzido para o português. Então isso é muito importante. Caso você só entre pelo site pelo pedro.org.au, você vai entrar na versão em inglês do site, a versão original. E aí é muito simples. Aqui no ponto 1, não sei se ficou pequeno demais aqui a imagem, mas existe ali uma opção chamada Language. Então você pode clicar ali, selecionar em português e o site ele já vai traduzir para o português igual ele está aqui. Ok? Então a gente vê de cara algumas opções e o que mais chama atenção são algumas opções em um painel circular, onde nós vamos entrar em cada uma delas no sentido anti-horário. Então a primeira que nós vamos entrar, está apontado aí pelo item 2, vai ser sobre o site. Ok? E ao clicar sobre o site, nós vamos acessar uma outra subseção, onde tem outras informações adicionais. Eu convido vocês a explorarem todas essas opções. E a primeira chama-se Quem Somos. Quando nós clicamos em Quem Somos, nós conseguimos chegar a um local onde nós vamos ter aquelas informações iniciais que eu apresentei sobre o site. Ok? Então, aqui a gente consegue ver as informações gerais sobre a plataforma e também sobre as pessoas que estão por trás desse projeto. Então é bem interessante, se você quiser se aprofundar um pouco mais, conhecer os pesquisadores por trás disso. A segunda opção, marcada aí pelo item 4, chamada Recursos, ela vai apresentar alguns recursos interessantes, né, que são apresentados aqui na plataforma. Dentre essas, a principal é a escala Pedro, que é essa escala de julgamento crítico metodológico que eu havia comentado. Essa escala é muito interessante, facilmente acessível. Clicando nessa opção do item 5, nós conseguimos um acesso à descrição de cada um desses itens, né, como essa pontuação é gerada. E nós conseguimos também no final dessa página o download dessa escala, também traduzida para o português. Então eu recomendo que vocês façam download, leiam essas informações para vocês saberem como que cada item como que se julga, né, cada um desses itens em um artigo, para que vocês tenham um hábito e prática de aplicação dessa escala durante a leitura de um trabalho científico, em particular os ensaios clínicos randomizados. Um outro item importante é o aprender, né, que está marcado aí pelo nosso item número 6. Quando nós clicamos nesta opção, nós vamos para um outro painel, né, um outro subpainel, com várias opções interessantes para estudo.
E aqui, dentro dessas opções, eu destaco duas. A do item número 7, que são alguns tutoriais. É uma página muito simples, que vai trazer algumas informações importantes. E a 8, que é a ajuda para a seção de buscas, onde serão apresentados ali algumas dicas para você fazer uma busca eficiente na plataforma Pedro. Nós já vimos algumas dicas de como fazer buscas eficientes na PubMed, então, basicamente, nós vamos usar as mesmas estratégias aqui, tá bom? Muito bem, nessa seção de tutoriais, ela vai abrir para uma página de texto, e essa página de texto vai girar aproximadamente em três tópicos. A primeiro, como fazer uma pergunta clínica. Existe um vídeo que também vai trabalhar um pouquinho como fazer uma boa pergunta clínica. Já fizemos isso em aulas anteriores, né? Caso você não tenha assistido, né? Convido você a assistir as aulas que já foram apresentadas aqui. Também algumas informações sobre se um estudo é válido, né? Estatisticamente válido, e se ele também é clinicamente útil. Esses tópicos serão tópicos que serão abordados em aulas futuras aqui nessa plataforma, aqui no nosso canal, tá joia? Mas se você quiser já se adiantar um pouquinho sobre do que se trata isso, né, vocês podem acessar essa página e fazer uma boa leitura ali. Como eu falei para vocês, na seção de ajuda para a seção de buscas, existem ali algumas informações para se realizar uma busca eficiente na plataforma, tá joia? Mas nós já vimos isso em aulas anteriores. Muito bem, nessa seção navegar, ao clicar, nós vamos ter ali acesso a um painel de registro, ok? Eu acho isso sempre muito válido, principalmente quando você já é um profissional que trabalha numa área bem definida da fisioterapia, ou duas áreas, né? Por exemplo, vamos supor que você trabalha com atletas, mas também atende pacientes neurológicos. Para você pode ser interessante fazer esse cadastro no site Pedro e marcar as suas áreas de atuação e a plataforma vai enviar para vocês as atualizações mais recentes sobre as áreas que vocês estão atuando. Então isso já facilita um pouco, né, a, a, a sua atualização, né, vai fazer com que você não tenha que entrar periodicamente para saber se houve alguma atualização importante na área. Então, a plataforma já faz essa chamada para vocês. É um alerta de e-mail. Então, acho que vale muito a pena. Bom, e a principal seção, né, desse painel circular, ela está destacada aí em laranja, é a seção de buscas, né, marcada aí pelo nosso item 10. Então, ao clicar nesta seção, nós vamos ter acesso aqui a uma caixa, né, de pesquisas. Então, essa caixa de pesquisas, ela é um pouquinho diferente daquela mais simples que vimos lá na PubMed, né, mas ela não é tão difícil de navegar. Veja, existem várias opções aqui, né. A principal opção é essa caixa em branco chamada Abstract Title, onde nós vamos inserir alguns termos que são baseados lá na pergunta de pesquisa que nós elencamos, né? Já vimos isso anteriormente. Nós vamos descrever esses termos aqui, ok? Existem outras opções que podem ser de algum valor para a pesquisa que vocês estão fazendo. Por exemplo, o tipo de terapia, o tipo de parte corporal que você está querendo pesquisar, né? Alguma subdisciplina na fisioterapia. E no final, é importante, eu acho interessante marcar o número de artigos, né, retornados em cada pesquisa. Geralmente eu coloco no máximo, que são 50 artigos, mas aqui eu não vou mexer nessa opção. Então, a opção padrão são 20 registros, né, a cada página. E ao pesquisar, lá na última parte, eu tenho duas opções. Match Searches, Match All Search Items, que é o AND. Lembra disso? Fizemos isso lá na aula, ouvimos falar deles, o AND War, lá na aula da PubMed. Então, eu recomendo que inicialmente vocês sempre marquem o AND, porque o AND ele vai pesquisar se no abstract e no título, todos os termos que você elencou ali naquela caixa estarão presentes no artigo que você está procurando. Então, de fato, se a gente já acha um artigo que tem todos e que contempla, né, todos esses termos que nós precisamos, que nós elencamos a partir da nossa pergunta de pesquisa,
teoricamente ele já vai ser um artigo mais apropriado porque nós estamos pesquisando. Então comecem por aí, ok? E o OR, ele expande muito a pesquisa porque ele vai retornar quaisquer termos, então ele vai trazer uma pesquisa muito mais abrangente, a gente vai ter que pesquisar, vai ter que procurar um pouco mais dentro da seleção que a plataforma retornou. Muito bem, então só para a gente fazer uma breve prática, a gente vai destacar aqui uma seguinte pergunta de pesquisa. Olha só. A mobilização articular é eficaz para diminuir a dor em pacientes com capsulite adesiva? Bom, então a capsulite adesiva é um problema clínico do ombro, ok? Para quem ainda não conhece. E aqui eu destaco em azul os termos principais da minha pergunta de pesquisa, que é mobilização articular, que é a intervenção que eu estou querendo investigar, o desfecho, que é a dor, ok? Em geral, é diminuição da dor, então eu não preciso colocar a diminuição, né, propriamente dita, e o problema clínico, que é a capsulite adesiva. Nós não estamos comparando intervenções, ok? Então aqui, observem que essa pergunta ela foge um pouquinho daquela anatomia do acrônimo PICO que nós aprendemos anteriormente. Se você não conhece o acrônimo PICO, ou se você tem alguma dificuldade, já fizemos uma aula sobre ele aqui, ok? Veja nas aulas anteriores. E aqui os termos já traduzidos para o inglês e elencados do mais importante para o menos importante, ok? Foram esses: mobilization, pain e frozen shoulder, que é capsulite adesiva em inglês. Poderíamos também colocar o nome literal, a tradução literal, né? Adhesive capsulitis. Então isso pode ser um termo, um sinônimo importante. Às vezes com frozen shoulder nós obtemos alguns artigos e com adhesive capsulitis nós conseguimos mais um grupo de artigos. Então vale a pena a gente, né, mesclar esses sinônimos, né, trocar alguns termos para a gente tentar ampliar um pouco mais a nossa busca, ok? Muito bem, o que nós fazemos com isso aí? Nós colocamos esses termos lá naquela caixinha, ok? Lá onde está o item 11. Nós colocamos lá o mobilization, espaço, pain, e lembre-se, como eu falei na aula anterior, se eu tenho uma palavra composta, eu coloco entre aspas, shoulder pain. No item 12, nós podemos modificar o número de resultados por página, né? Eu deixei aqui em 20 resultados e já falei para vocês que seria interessante iniciar marcando ali a opção End. Muito bem, ao clicar Search, nós retornamos com a página de resultados. Olha que interessante. Essa página retornou 55 registros, 55 artigos. E ela vai estar listada da seguinte forma. Em laranja, né, logo aí à esquerda da tela, vai estar o título dos artigos. Ok? Logo depois, na segunda coluna, o método. O que esse método vai informar para a gente? Se esse artigo ele é uma diretriz clínica, se ele é uma revisão sistemática, ou se ele é um ensaio clínico randomizado, ok? Chamado de clinical trial. Depois, na terceira coluna, eu tenho o score. Esse score é o score da escala Pedro, de 0 a 10. Ok? Alguns artigos são marcados com N/A, significa que eles não foram avaliados ainda, e alguns artigos têm uma nota. Ok? Observem ali que nessa página que eu deixei registrada aqui, tem um artigo que é 10/10, ok? E um artigo que é 8/10, olha só que interessante, dois artigos, né, que são 8/10. Então a gente vê isso no item 16. E o item 15, né, a gente pode selecionar um artigo e clicar sobre ele, ok? Então eu selecionei esse artigo do item 15. Ao clicar sobre o artigo, eu vou por uma página com o abstract dele. Olha que legal. Então eu tenho aqui o resumo desse artigo, né? Leio, ok? E, bom, esse artigo me interessa. Se esse artigo me interessa, pode ser que haja uma versão gratuita, completa desse artigo para eu poder ler esse artigo na íntegra. Aonde estarão essas opções? Aonde está apontado ali no item, perdão, ali está item 10, mas seria o item 17, onde está ali a setinha apontando, ok? Então eu posso entrar em algumas dessas opções e observar se dentro dessas opções se o artigo completo está disponível. Uma dica aqui é se eu tenho essa opção PubMed Central
nós já vimos essa opção lá quando nós falamos sobre a PubMed. Eu posso clicar nesta opção e ele vai me levar lá na PubMed, ok? Lá na PubMed Central, e eu posso ter o artigo completo. A PubMed Central sempre vai apresentar os artigos completos. Então, se eu achar sempre na página do Abstract um link direto para a PubMed Central, pode clicar que você vai ter acesso ao PDF, ok? Então, esse artigo me interessou, ok? Ele responde em parte aquilo que eu estou procurando, e aqui os autores exploram uma comparação entre uma manobra de terapia manual versus uma manobra placebo, ok? Somado com exercícios terapêuticos para avaliar alguns parâmetros de alguns desfechos do, do, do tratamento de dor não específica do ombro, ok? Esse artigo ele tem uma nota 8 de 10 dentro da metodologia da escala Pedro. Então, aparentemente, um artigo metodologicamente muito bom, vale a pena a leitura, e cabe a nós agora lermos e avaliar se esse artigo ele é clinicamente útil. Um ponto importante aqui é que nem sempre um artigo que tem uma nota alta pela escala Pedro, ele vai ser útil para você, ok? Por exemplo, esse artigo, né, esse artigo que nós selecionamos aqui, ele é um artigo que explora um pouco a minha pergunta de pesquisa, mas ao ler esse artigo, embora ele seja metodologicamente bom, ele tem algumas falhas técnicas. Por exemplo, ele descreve algumas técnicas de mobilização sem muito fundamento aqui. Então, não ficou claro para mim, pelo menos na minha opinião, né, o porquê que os autores selecionaram essas técnicas e qual foi a fundamentação disso, né, e como que essas técnicas se encaixariam no tratamento de uma dor não específica do ombro. Então, eu achei esse artigo não muito bom em termos conceituais, ok? Embora ele seja metodologicamente é, é, bom, né? Então, a gente precisa sempre ler os artigos e a gente não deve fazer isso, tomar como base apenas a nota na escala Pedro, ler o abstract e sair por aí acreditando no trabalho, ok? Então, sempre, como sempre, recomendo que vocês façam a leitura da versão completa do texto. É muito importante que vocês mantenham essa prática no dia a dia de vocês. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula sobre a base de dados Pedro. Eu gostaria que vocês continuassem se esforçando dentro dessas bases de dados. Pedro é uma base de dados onde a gente consegue navegar em português, então ela não tem grandes barreiras de idioma. E eu consigo ter acesso a muitos artigos de qualidade, em particular muitas revisões sistemáticas de qualidade e também diretrizes clínicas para uma diversidade enorme de problemas clínicos abordados pela fisioterapia. Ok? Não só a fisioterapia musculoesquelética, mas em quaisquer outras áreas. Então, vale a pena, né, essa exploração desse site, né, para que você esteja mais familiarizado com ele no futuro. Tá joia? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma aula bem rápida sobre a plataforma Cielo. A plataforma Cielo é uma plataforma muito simples, onde nós conseguimos alguns textos completos em português. Então, em geral, alguns alunos, estudantes que estão começando a prática baseada em evidência, começam, né, a navegar pela Cielo. Eu optei por iniciar pela PubMed, depois pela Pedro, que são as bases de dados mais importantes, mas eu vou fazer um breve comentário sobre a Cielo, para que vocês também conheçam e explorem essa base de dados. Tá joia? Como exercício, fica aqui a recomendação que vocês continuem a prática de construção das perguntas de pesquisa, mantendo aquela estrutura Pico e suas variações, né? Investiguem os recursos da base de dados Pedro, os outros recursos adicionais que nós não comentamos aqui, e também façam a leitura dos artigos, ok? Mesmo os artigos em inglês, se esforcem. Hoje em dia existem muitos recursos, muitas ferramentas de tradução, nós vamos explorar isso em aulas futuras também, para que vocês comecem a criar uma prática de leitura. Então, isso é muito importante. Recomendo que vocês não deixem de fazer essas leituras semanais. Tá joia?
Desde já, gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa série de aulas, tá joia? Se você ainda não acompanha, né, e caiu aqui nesse vídeo e assistiu até o final, queria agradecer, muito obrigado. Também ativem as suas notificações e coloquem nos comentários aquilo que vocês acharam, tá joia? Ou coloquem alguma dúvida, né? Vou ficar feliz em responder. Um abraço a todos e bons estudos. Até a próxima.